Fala galera do canal Momento do Paparazzo, quero convidar vocês que estão aqui pela primeira vez, se inscreve aqui, é muito importante você ajudar a gente na nossa inscrição aqui, ó, cara, vai lá, se inscreve, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, a gente tem muitos cortes aqui, né, vídeos que a gente traz aqui com notícias também exclusivas, a gente sempre trazendo alguma coisa diferente para vocês, então já se inscreve aqui no Momento do Paparazzo, é muito importante você ajudar todos os nossos, em todos os nossos canais, todas as plataformas, seguir, dar essa moral. Lembrando que a gente está aqui com a Mais Cabelo, né, apoiando. Você pode emagrecer com a Mais Cabelo, emagreça com saúde, sem perda capilar com a Mais Cabelo. Tem sempre uma Mais Cabelo perto de você em qualquer lugar do Brasil. No comentário fixado tem a sua avaliação grátis para você fazer agora mesmo. Falar aqui sobre a sequência do Flamengo, que eu falei, tinham 2 jogos de 6 pontos. E 2 clássicos, né? Mas que é importante essa sequência do Flamengo aqui para a gente falar, porque o Flamengo conseguiu, quando o Flamengo empatou com o Grêmio e ganhou do Juventude, quando o Flamengo empata com o Grêmio, perde ponto em casa para o Grêmio, mas vai fora, quebra o tabu e ganha do Juventude, o Flamengo ganha um jogo que eu estava contando como empate. Eu já estava contando esse Flamengo e Juventude, que sempre a gente vai mal lá, eu já estava contando como empate. Naqueles pontos que eu fiz uma previsão há um tempo atrás, eu estava contando com esse empate. Acabou que inverteu, empatou com o Grêmio e ganhou do Juventude. Então, a minha previsão de pontuação do Flamengo, ela está mantida. O Flamengo com chance grande de título. A minha previsão está mantida. Agora a gente tem uma nova sequência, os próximos 7 jogos do Flamengo, aonde eu acho que o jogo principal aqui, o jogo que pode ser aí mais perigoso é o Flamengo e Vasco. O Flamengo perdeu ponto para o Vasco no primeiro turno, é clássico e é no meio dos 2 jogos entre Estudiantes, Flamengo e Estudiantes da Libertadores, é no meio desses 2 jogos. O Flamengo joga na quinta-feira contra o Estudiantes e já no domingo enfrenta o Vasco, então você tem pouco tempo de recuperação. Pra vocês terem uma noção, o Flamengo soltou aqui a programação e na sexta-feira, depois do jogo com o Estudiantes, no dia seguinte, tem treino às 15h30, tá? No Ninho do Urubu. Mas só vão participar de forma integral do treino os jogadores que não atuaram em 2 tempos, aqueles que só atuaram um pouco tempo no segundo tempo ou não atuaram. Os jogadores que atuaram nos 2 tempos vão para o regenerativo, ou seja, um dia menos de preparação de treino. Aí o treino real, o treino forte, é no sábado, 9h30 da manhã, um dia antes do jogo contra o Vasco. Tá? Então o Flamengo só tem um treino para valer mesmo antes do jogo contra o Vasco. Então esse jogo com o Vasco, para mim, mas o Flamengo tem um elenco melhor, o Flamengo tem condição de vencer o Vasco com um terceiro time. Não, não é assim, é clássico. Tá? Eu sou um cara pé no chão. Muitas vezes que me julgaram errado era por brincadeiras minhas, mas eu sou um cara pé no chão, sempre falo isso aqui. Domingo, 17h30, Flamengo e Vasco. Então o Flamengo tem um treino efetivo mesmo, um treino forte, só tem no sábado, 9h30 da manhã. Por isso eu digo que esse jogo aí do Flamengo com o Vasco é o jogo mais perigoso, tá? É o jogo mais perigoso. Tem que tomar um cuidado danado. Mas eu acho que se, por exemplo, o Flamengo vencer esse jogo com o Vasco, o Flamengo tem chance depois de uma sequência aí de vitórias, mesmo tem o Cruzeiro, tem o Palmeiras, Flamengo com o Corinthians fora, é um jogo duro também, mas eu acho que o Flamengo vence. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, o Flamengo vai dar a forra e vai ganhar o Cruzeiro. Bahia e Flamengo é um jogo difícil, o Flamengo tem tudo para ganhar, aí a gente tem um outro jogo muito difícil. Esse jogo é muito difícil, é um jogo também que o Flamengo pode perder ponto, mesmo o Botafogo não brigando mais pelo título, o Botafogo e o Flamengo. E aí a gente tem aqui 7 jogos que o Flamengo pode fazer aí, no meu entendimento, 19 pontos, tá? 19 pontos em 7 jogos, de 21 possíveis, o que seria espetacular. E aí o Flamengo teria ainda 9 jogos no campeonato, onde o Flamengo poderia perder 2 jogos em 9, ser campeão e ainda igualar os 90 pontos do Jorge Jesus e Abel Braga em 2019. Depois do Botafogo tem o Palmeiras no Maracanã, jogo duríssimo, né? Flamengo e Palmeiras no Maracanã, mas o Flamengo venceu lá e tem tudo para vencer em casa também. E Fortaleza e Flamengo fora. Tá? Esse jogo aí contra o Fortaleza também é uma pressão danada, mas o Flamengo tem condição de vencer
o Fortaleza lá no Nordeste, tá certo? Essas são aí as próximas rodadas do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem total condição de fazer 19 pontos nas próximas 7 rodadas. Olha só, o José Boto abriu o jogo sobre o Mickey Johnston, né, o Mickey irlandês, e apontou que o Flamengo vai investir em nomes mais alternativos nas próximas janelas, tá? Que a quase vinda dele não impede que o Flamengo faça esses movimentos, e as boas contratações que o Flamengo fez, né, provam que eles sabem o que estão fazendo. Mas era uma aposta, era um jogador que você contrata barato e depois ele valoriza, né? É uma contratação barata que depois ela se torna uma venda cara, se ele dá certo. Olha só, o diretor de futebol destacou que o Flamengo precisa fazer mesclar apostas menos conhecidas com jogadores já consagrados e usou um exemplo para ilustrar a situação. Abre aspas. Se o Juninho tivesse feito 20 gols, talvez tivéssemos contratado o Mickey sem grande problema. E aí o Flamengo investiu quase 300 milhões na janela mais cara da sua história, mas desistiu da contratação do atacante irlandês, o Mickey Johnston, monitorado pelo scout e avaliado em 5 milhões de libras, cerca de 37 milhões de reais. O veto do presidente BAP gerou atrito com o diretor José Boto na época, que em entrevista ao UOL admitiu o erro de timing, já que Mickey seria o primeiro reforço da janela e criticou a cultura do futebol brasileiro. Abre aspas. Acho que houve uma questão de timing, porque se ele não fosse o primeiro, se fosse no meio, entre Saul e Samuel Lino, se calhar a torcida tinha outra reação. É óbvio, o trabalho de scouting é trazer jogadores que ninguém conhece. Eu venho de um país que é bem famoso principalmente por esse tipo de movimento. Vim buscar aqui jogadores como o Davi Luiz, que em Portugal ninguém tinha ouvido falar. Há uma cultura enraizada de fazer isso em Portugal, que aqui no Brasil vão ter que acabar por fazer. Tá? Muitos dos clubes, o Flamengo não, até porque não precisa, mas muitos dos clubes vão ter que começar a fazer isso e gerirem mais para aquilo que são as necessidades mais deles, né, reais deles, do que gerirem para fora, para a mídia, para a torcida. Querendo dizer que mandou um recado aí o José Boto, querendo dizer que não tem que fazer as coisas por pressão de torcida e de imprensa, tá? Reclamou aí em todas as letras que o fato do Juninho não ter ido bem, não ter dado o retorno que se esperava, prejudicou a contratação do Mickey Johnston e deixou claro que por ele não tem que acatar pressão de torcida e não tem que acatar pressão de jornalista. Isso aí eu concordo, mas que funcionou positivamente para o Flamengo fazer uma janela boa, funcionou, né? A verdade é essa. O Flamengo fez uma ótima janela, gastando bem menos que Palmeiras, menos da metade que Palmeiras e Botafogo. Para mim, contratou melhor que eles e evitou de trazer um jogador que era de caráter duvidoso. Mas óbvio que o scout ele vai fazer esse tipo de coisa. A questão toda é que os números dele não eram bons, né? Ele estava com os números muito baixos de assistências, de gols, e isso aí assustou a galera. Se fosse um scout onde o cara, por mais que desconhecido, tivesse números interessantes, era outra coisa. A questão é que ele não tinha esses números interessantes, né? Esse foi o fator aí determinante, né, para o Mickey Johnston sofrer pressão aí da torcida, dos jornalistas nas redes, e que acabou, por fim, o Flamengo não contratando o jogador. Eu acho que o Flamengo, sim, tem que investir em algumas apostas, mas com cuidado também para não gastar muito dinheiro, como foi o caso aí do Juninho, que não foi também tão barato e que a gente sabe que não rendeu o esperado.